CLM Talks, uma iniciativa da CLM para levar mais conteúdo e conhecimento para você. Agora, nessa temporada, tivemos o apoio da Avin, que topou esse desafio e nós estamos aqui com o Country Manager e o responsável técnico para termos um bate-papo, não só das tecnologias, mas da história da Avin e da abordagem ao mercado. Júnior, um grande amigo, profissional incrível de mercado, topou fazer essa iniciativa. A gente está muito feliz. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado a você, Nick, pelo convite. É um prazer estar aqui e ter essa conversa com vocês. Sim, vocês estão com um time grande já, né? Quantas pessoas vocês estão aqui no Brasil? Aqui no Brasil, a gente está com um time com 48 pessoas. Uau! Então, é um time bastante grande. Eu diria que nesse mercado de proteção de dados, se nós não somos a maior empresa em número de funcionários, somos uma das, né? E acho que tem uma informação importante dentro desse número hoje a gente tem aproximadamente 15 pessoas desse time que dão suporte em português para os nossos usuários. Atendimento localizado, com desafios, demandas, língua. Falando a nossa língua, né? Isso é uma coisa que a gente, apesar de a gente estar em TI há muitos anos, apesar de a grande maioria dos fabricantes serem americanos, mas o gap de comunicação continua existindo. Então, a gente opta por ter esse time para prestar o suporte para os nossos clientes. E lógico que toda a estratégia de vendas é muito importante, mas a parte de pré-vendas, posicionar as soluções, está com o Márcio hoje. Você já está há 7 anos na Avin, hein? 7 anos na Avin. Primeiro prazer, Nick, né, de encontrar aqui, participar desse podcast, uma satisfação enorme estar aqui. CLM também, por nos ter convidado, né, participar. Exatamente, estou há 7 anos aqui na Avin, eu comecei como engenheiro de sistemas e mais ou menos há 6 anos estou liderando o time que eu trabalhei, né, por bastante tempo. Que incrível, então, parabéns por essa jornada. E por que você escolheu se juntar à Avin? Na verdade, eu trabalhava, antes até da Avin, né, eu trabalhava na Dell, na computadores, e eu na verdade, fui fazendo uma progressão de carreira, né. Então, comecei lá na IBM, lá atrás, mais de 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, comecei na IBM como suporte, comecei a trabalhar como pré-venda ali implementação ali na Dell, né, então eu implementava sistemas de storage, de networking, proteção de dados também naquela época, e aí eu optei por trabalhar, na verdade, na outra ponta agora, que seria na equipe de pré-vendas, que é poder auxiliar o cliente a entender lá no comecinho se aquela solução faz sentido para a gente conseguir entregar para eles. Perfeito. E a Avin te chamou a atenção por causa da cultura, da tecnologia, o que te trouxe até aqui? Exatamente. O que eu gostei muito da Avin foi essa forma de trabalhar de uma maneira, principalmente quando eu entrei, né? Ela tinha aquele ar de startup. Por mais que era uma empresa que já havia um nome, uma consolidação no mercado, a gente sentia como se fosse uma empresa nova, inovadora, que está começando, e mesmo depois de 7 anos trabalhando na Avin, eu tenho essa sensação ainda de trabalhar numa empresa que está inovando, olhando o mercado. Então isso foi um grande diferencial para mim, para poder trabalhar aqui nessa empresa. Bom, e por que o nome Vim? É só uma pegadinha que... Acho que essa é uma das perguntas que eu mais escutava no passado. Agora já está pacificado? Agora já está pacificado, que eu acho que o mercado já está conhecendo um pouquinho mais. Mas é uma boa pergunta, porque basicamente Vim, ela vem da palavra VM, a forma que você pronuncia VM em inglês, que é VM. A fonética. Então você dá a fonética, é VM, Vim, e acabou pegando esse nome. Que bom. E para a gente conhecer um pouco mais da história da Vim, Júnior, quando ela começou, como que foi o propósito dela? A Avin é uma empresa globalmente que está há 18 anos nesse mercado. No Brasil estamos há 13 anos, então temos uma trajetória bem longa aqui. Hoje eu diria para você que a gente está perto da casa de 5 mil clientes. Incrível. Então é um número bastante grande. A gente tem, em média, de new logos, né, novos clientes, quase 500 clientes ano. A gente acaba de todos os tamanhos. Sim. A gente procura valorizar muito o nosso programa de canais. Nós somos uma empresa que trabalha 100% via, né, distribuição e canal. Não há venda direta. Não existe a venda direta da Vim. Obviamente, institucionalmente, nós vamos nos clientes, nós falamos com os clientes, eles gostam de ter a presença do fabricante, mas a gente sempre tem a cadeia de 2 tiers, o distribuidor, o canal e o cliente. Então, uma das coisas que a gente super valoriza é reconhecer o parceiro que traz a oportunidade para nós. Ele que foi lá, junto com o time do Márcio,
A gente normalmente faz para os nossos clientes o que a gente chama de um Vim Day. Tá. Ele não obrigatoriamente é um dia inteiro, ele pode ser meio período, 2 horas, depende muito da disponibilidade do cliente, mas é um banho de loja, né? A gente nasceu fazendo backup só de máquina virtual, hoje a gente tem Office 365, Kubernetes, Salesforce, então mostrar esse portfólio, aí entra com bastante propriedade o time do Márcio, junto com nossos times comerciais, apresentando isso para os clientes. Ah, que maravilha. E antes de entrar mais nessa parte técnica, eu ainda quero ter aqui um outro esclarecimento. Não começou no backup? Foi isso como que era? Visibilidade, monitoramento, reportes de ambientes virtualizados? Foi assim que a Vim começou como tecnologia? Exatamente. É até um ponto bem interessante, porque os fundadores da Vim, eles participavam muito de fóruns, né? Enfim, e eles participaram de um VMware Forum. E eles perceberam que existia uma necessidade naquela época que a VMware, a empresa, ela não conseguia entregar, que era o monitoramento. E aí logo depois eles também entenderam que a proteção daquele tipo de novo ambiente que estava surgindo, que era o ambiente virtualizado. Então isso a gente está falando lá de 2006, né? Naquela época você tinha, a virtualização estava começando a crescer de forma exponencial, só que as soluções de proteção e de monitoramento para esse tipo de ambiente, elas não seguiam a mesma dinâmica. Então a Vim, os fundadores, eles entenderam aquilo, agora faz sentido a gente conseguir trazer soluções para conseguir essa proteção. E aí começou pelo que você falou, começou com monitoramento. O Vim Reporter e Vim Monitor foram os 2 primeiros produtos, e aí 1 ano depois a Vim lançou a primeira ferramenta de proteção com uma maneira mais integrada para aquela máquina, para os ambientes virtualizados. Daí surgiu o nome VM, né? Então, Sim. Veio muito por causa dessa época aí. Que interessante. E quando a gente fala da Operação Brasil, quantas pessoas estamos aqui? 48 pessoas. 40 são divididas entre pré-vendas, Então, a canais, gente tem vendas. basicamente 5 times: vendas, pré-vendas, marketing, canais e suporte. Perfeito. E globalmente já é uma empresa de mais Globalmente, a Vim tem aproximadamente 5 mil funcionários. Ainda uma empresa privada. Ainda uma empresa privada. Ah, que Ainda uma empresa interessante. privada. E quando a gente olha para esse ecossistema de canais, nós temos alguma experiência trabalhando com canais, não é verdade? Somos jovens há bastante tempo. Jovens há bastante tempo, né? Qual que foi a sua estratégia? Buscar canais que atendam mais regionalizado, por vertical? Quem quer se tornar um parceiro da Vim, como que seria esse processo? Bom, vamos lá, excelente pergunta. Existem hoje 2 programas de canais, um para venda e comercialização de licença, que é a compra e venda propriamente dita, e existe um programa específico para o mercado de Managed Service Provider, O MSSP lá, né? que a gente chama de VCSP, Tá. Vim Cloud Service Provider. Então são 2 programas distintos, ambos têm categorias diferentes dependendo do perfil do canal, né? Silver, Gold, Platinum. E a gente tem um programa específico que se conecta paralelo a esses 2, que é um programa para governo. Então existe uma preocupação nossa que o canal que atua em governo, que ele tenha uma certificação como um SetGov, para que ele possa fazer parte desse ecossistema de vendas para governo. Então tem os 2 institucionais da Vim, e no Brasil a gente tem um terceiro que é complementar a esses 2. Você aplica esses 2 para o canal específico de governo. Ah, perfeito, uma abordagem incrível. E vocês estão buscando mais parceiros também ou não? Sim, à medida que a gente tem crescido o portfólio, então, por exemplo, Kasten, que é a nossa solução de backup para containers, para Kubernetes. É bem específico, né? Ele é bem específico. Então, normalmente, o parceiro tradicional de backup, ele não é um parceiro de DevOps. Então, implica em a gente buscar parceiros mais especialistas nessa vertical. A mesma coisa se aplica, por exemplo, para backup de Salesforce. Então, parceiro que vende infraestrutura não vende Salesforce. E é uma linguagem diferente, E é uma né? linguagem É muito comum você bem encontrar diferente. O parceiro que conhece de Salesforce conversando com o cliente, você vê que é completamente diferente a abordagem do parceiro tradicional. Então, Perfeito. isso implica realmente nessa necessidade de você olhar o mercado e entender os parceiros que consigam falar essa linguagem. Né? Isso. Então, isso sim, respondendo a tua pergunta, demanda que a gente recrute, né, cada produto novo, novas revendas. Perfeito. E a atuação da CLM nesse ecossistema, como que ela está ajudando a agregar valor na operação de vocês? CLM
super parceiro nosso, era um dos nossos distribuidores aqui no Brasil. Então, a CLM nos ajuda a fazer a identificação, o recrutamento e a capacitação desses novos canais. Não só dos novos, né, mas, obviamente, a manutenção dos canais existentes. Sim, nós que trabalhamos em diversas operações de startups, você ter 500 novos logos, 500 novos CNPJs por ano, a gente sabe que é uma operação grande, é transacional, e o distribuidor consegue tirar, né, essa sobrecarga de vocês para vocês serem mais estratégicos. Sim, falando de portfólio, né, a Vim vem do mercado de SMB. À medida que a gente foi lançando novos produtos... já tinha essa característica de ser mais transacional. A gente veio para o mercado de commercial. Hoje, eu diria para você, 55% das vendas globais da Vim são para clientes com mais de 1.000 usuários. Então, nós estamos, de fato, aterrizados no mercado de enterprise. Perfeito. E, normalmente, um cliente grande compra de um parceiro proporcional, um parceiro grande. Então, parte da nossa estratégia, desde que eu entrei na Vim, foi a gente buscar mais parceiros de enterprise, que já tem essa visão, já tem essa pegada, né, diferente, agrega mais serviço, que para nós é super importante, tem uma estrutura de pré-vendas que desafoga a nossa. Sim. Então, isso ajuda bastante. Então, a gente, sim, tem essa estratégia junto com o ecossistema de distribuição de buscar canais enterprise. Nós vamos falar aqui nos nossos episódios também da parte de segurança, né, backup com segurança e tudo mais. Os meus amigos da área de cibersegurança passando a vender Vim. Nossa, mas você nunca vendeu backup? Não, mas é uma abordagem diferente. Então, esses episódios aqui também vão ajudar você a entender quais são todas essas abordagens possíveis com o portfólio da Vim. E para a gente falar um pouco mais desse portfólio, a gente tem que entender como que é essa abordagem. Como que é esse portfólio, esses pilares, como vocês estão indo a mercado? Legal. A Vim, ela até mudou um pouquinho a forma de se apresentar no mercado, viu, Nick? Tradicionalmente, a gente sempre... Eu vejo muito alguns clientes, né, ou mesmo alguns parceiros que começaram lá atrás, perguntando, olha, a Vim é uma ferramenta de backup. A gente tem deixado um pouquinho de lado essa imagem de solução de backup. Que era que eu tinha, me perdoe. Exato. Mas o ponto principal é porque o backup, propriamente dito, é uma cópia de dados. É copiar o dado de um lugar e levar para um outro lugar. E copiar o dado de um lugar para o outro é algo muito simples, que qualquer ferramenta faz. Então, assim, se a Vim ela continuasse se posicionando dessa forma para o mercado, ela seria mais o mesmo, né? Então, ela está sempre olhando o mercado e ela entende que o mais importante do que o backup é você manter a resiliência dos dados. Então, se a gente vai no site da Vim, lá, vim.com, você vai ver. Nós somos a casa do Data Resilience, né? Da resiliência dos dados. E a gente entende que essa resiliência, o backup é com certeza muito importante, mas a gente basicamente vai conseguir trazer essa resiliência conversando com 5 principais pilares. Seria o Data Backup, o Data Recovery, o Data Restore, Data Security, Data Freedom e Data Intelligence. Então, a gente tem 5 pilares que eles se conversam, então a gente acaba não posicionando mais a empresa como um produto de backup, um produto de monitoramento, como era no passado, né? Mas a gente trabalha com funcionalidades de cada um desses produtos do portfólio que consigam atender esses 5 pilares essenciais, que realmente aí sim eles conseguem trazer essa resiliência dos dados. Eu costumo brincar que nós não somos uma empresa de backup, nós somos uma empresa de restore, que é justamente quando o cliente percebe a vantagem de ter a solução da Vim. Então, a gente tem vários cases no nosso site de clientes que mostram o tempo de recuperação antes, na casa de dias, e adotando uma solução Vim na casa de horas ou minutos, lógico, depende do tamanho da organização. Então, eu sempre brinco, a gente não é uma empresa de backup, somos uma empresa de restore. Sim, de todo mundo que eu conversei da Vim, me chamou a atenção essa abordagem consultiva que vocês têm, de ajudar o cliente no projeto. Quando a gente está num projeto de resiliência e também quer retornar o negócio a operar, porque esses ataques são destrutivos, Sim. Você para de fornecer o serviço, tem multa contratual, lucro cessante e tudo mais. Você tem que ter uma estratégia do que eu faço backup, do que eu priorizo para voltar, como que é esse trabalho assim, desse time junto ao cliente? Esse é um ponto bem importante porque normalmente, de novo, assim, pensando nessa questão do Data Resilience, é mais importante a gente entender primeiro o que o cliente realmente precisa para manter a resiliência.
Quais são, por exemplo, as áreas mais importantes daquela empresa que ele precisa voltar para o negócio continuar operando. E isso faz parte da abordagem de vocês. Exatamente. Tá. Então, assim, desses 5 pilares, um deles é o Data Backup, que, de novo, o backup é a fundação de tudo. A gente precisa ter aquela fundação bem trabalhada para depois a gente conseguir trabalhar no restante. E aí, Data Backup, o tradicional copia e colar já não se aplica mais, né? E aí, dependendo do tipo de negócio, uma replicação de dados para você conseguir, por exemplo, ter uma cópia num outro site de maneira em stand-by, que ela fica temporariamente desligada, mas ela consegue ser, a gente consegue virar um site de um cliente de forma muito mais rápida do que um backup conseguiria entregar, por exemplo. Já voltaria a operar só precisando só fazer uma virada de transbordo site, ali. só fazendo um transbordo, exato. Então, essa é uma das abordagens que está dentro desse pilar de Data Backup. Então, aqui é Data Protection. Ficaria até melhor do que o Data Backup, né? Sim. Ou trabalhar, por exemplo, com tecnologias de outros fabricantes. Então, para dar um exemplo simples, a gente tem, normalmente os dados são armazenados em áreas de storage, né? Armazenamento, né? E esses produtos, eles possuem tecnologias como snapshots, que seria uma fotografia daquele momento. A Vim, ela consegue orquestrar snapshots desses storages. Então, a ideia é aliar o meu backup com a replicação e com essa orquestração de snapshot, eu estou dando ao cliente várias possibilidades de proteção. Então, ele vai escolher qual melhor abordagem para aquele área de negócio. Não necessariamente para a empresa inteira, mas para uma área de negócio. O snapshot pode ser viável. Para uma outra área, o backup pode ser mais apropriado. Então, a gente quer dar diferentes alternativas para o cliente escolher o que é melhor para ele. Acho que vale, Márcio, a gente até comenta com o Nick, questão do Orchestrator, que é uma ferramenta que a gente tem. Normalmente, os nossos clientes, alguns clientes, né, a grande maioria deles tem milhares de máquinas virtuais. Sim. Então, imagine numa situação de crise, né, por mais compliance, por mais procedimento que tenha, né, a gente brinca, o hacker, você não pode ir lá no Reclame Aqui e dizer que ele invadiu no horário onde não tem ninguém. Sim. Então, a gente tem uma ferramenta, o Márcio pode trazer mais detalhes, de um orquestrador para justamente ajudar o cliente a retomar o ambiente, né? Sim, exatamente. E aí entra nesse papel já da recuperação, que é o Data Recover. Você recuperar uma máquina é diferente de você dar opções, como recuperar... Um exemplo, pegar um administrador de banco de dados. Ele está preocupado, às vezes, em recuperar uma tabela do banco de dados. Ele não quer recuperar a máquina inteira. Só que se a ferramenta... ela não... e-mail dentro da caixa postal. Exatamente. Então, se você, por exemplo, dá só aquela alternativa de restaurar uma máquina completa, para aquele cliente não serve. Para aquela área de negócio, aquilo não serve. E aí entra uma outra situação que o Júnior comentou. Você tem um ambiente com 1.000, 2.000, 3.000 máquinas virtuais. Imagina a carga que você vai colocar no operador de backup, falando o seguinte, amigão, eu preciso restaurar 2.000 VMs em 5 horas. Então, assim, é uma carga muito pesada, porque aí não é só a questão da tecnologia, você está trabalhando com uma pessoa. Sim. Então, a pessoa ela vai ficar estressada em ter que fazer aquele processo, ela pode cometer erros, porque ela está com uma pressão enorme nas costas. Então, a Vim trouxe realmente essa abordagem de ter uma ferramenta de orquestração desse processo de recuperação de desastre, ou mesmo no processo de recuperação perante um backup. Eu tenho uma proteção, eu quero criar um processo pronto, né, baseado lá no Business Continuity, né, no plano de continuidade de negócio, exatamente. Então, o administrador, como o plano já foi trabalhado no momento de não crise, então ele tem muito mais tranquilidade de montar um plano adequado e quando precisar ele vai na ferramenta e fala, executa o plano. E aí toda a automação desse processo é feito pelo orquestrador da Vim. Poxa, que incrível, essa solução é muito pertinente. Você falou do estresse do operador de backup, a gente lá no nosso podcast, o Conselho e Conselheiros, a gente tem falado muito disso. Você está numa situação de crise. O conselheiro nunca desceu lá para a sala dos analistas, nunca entrou na crise, ele entra, já adiciona um estresse a mais, né? Sim. Você escreveu todo o plano e nunca treinou, como que você vai conseguir executar quando você está com a perna trêmula e com dor de barriga? Exatamente. Fica muito mais difícil, Fica muito né? mais complexo, exatamente. Então, a ideia é realmente automatizar esse processo e você consegue criar planos diferentes, né? Então, esse é um outro ponto importante. É algo que a gente vai até comentar, acho que nos próximos podcasts, né, que é a liberdade de dados. Essa eu achei Também incrível. faz parte de um desses pilares da Vim. O que acontece se você tem um ataque? Normalmente o seu ambiente está comprometido. E eu vou pegar um ataque bem específico. Você tem um hipervisor, né, onde rodam máquinas virtuais. E você tem um ataque nesse nível de hypervisor. Né, Que seria no barramento ali, né? Exatamente, aquela camada mais básica onde as máquinas virtuais residem.
Se você tem desse tipo de ataque, todo o seu ambiente está comprometido. Você não consegue nem restaurar para o mesmo ambiente. E aí acontece também de você ter, principalmente se você tem um seguro, né, cibernético ali contratado, vai ser feita uma análise forense no seu ambiente. Então, por mais que você consiga recuperá-lo, toda a análise está sendo executada, você não pode recuperar no mesmo lugar. E aí, de novo, entra aquela situação. Eu tenho uma ferramenta de proteção, eu consigo orquestrar, só que eu consigo orquestrar para o mesmo lugar. Então, para que serve isso, né? Então, eu vou ter que comprar um novo hardware, acaba inviabilizando você conseguir recuperar o seu negócio dentro daquele prazo, né, que é aceitável para o seu negócio. Sim. Então, para isso, a gente acaba também considerando a possibilidade de recuperar em outro lugar, recuperar numa nuvem pública, recuperar em outro virtualizador. Né? Então, essas são as opções que a Veeam consegue entregar para aquele cliente que está sofrendo, por exemplo, um ataque massivo e que a infraestrutura tradicional não está mais disponível ali para dar continuidade no negócio. Isso é uma flexibilidade incrível, mas os clientes, quando abordam, vão até vocês, eles continuam chegando com uma solução um pouco mais estática ali de backup, ou eles já estão conseguindo demandar essas soluções mais complexas, mais orquestradas? Eu diria que a gente tem vários cenários distintos, mas em geral não. Em geral o cliente ele ainda vê backup como copiar-colar. Isso que o Márcio acabou de comentar, que a gente poder, né, com a mesma licença, fazer o backup num ambiente on-premises, fazer o backup num ambiente de nuvem. Então, além do backup propriamente dito, a gente ajuda na questão de DR, na questão de replicação. E a partir de uma primeira abordagem que a gente tem com o cliente é que a gente amplia essa visão dele para proteção de dados. Não, porque assim, me chamou muito a atenção nesses meus estudos para conversar aqui com vocês, as iniciativas que você tem de educação e comunicação ao mercado, que é o evento anual de vocês. É Veeam. Veeam. Fala um pouco desse evento e quão importante ele é para a comunidade para trazer esse entendimento das diversas possibilidades. Bacana. A Veeam, tradicionalmente, tem um evento que se chama Veeam nos Estados Unidos. Normalmente ele ocorre em maio, junho. Ele é um evento de 3 dias, onde parte desse evento existe a capacitação dos pré-vendas de clientes e parceiros que vão deep dive técnico lá mesmo, né? Em paralelo tem um deep dive técnico, certificação, capacitação. Legal. O que a gente faz? A gente pega esse evento de 3 dias, compacta esse evento para um dia, e esse ano a gente replicou em 6 cidades na América Latina. Então, o Brasil, obviamente, é uma das cidades que a gente realizou o evento. Esse ano nós tivemos 700 pessoas participando do evento. Então, é um evento bem grande. É maior do que muitos eventos, né, que a gente já frequentou aqui no Brasil, não é? Exato, né? E acaba sendo híbrido, né? Ele também tem a porção virtual, né? A gente, desde a pandemia, tem uma versão, né, presencial e uma versão virtual. Esse ano tivemos, acho que quase 400 pessoas no virtual. Então, é um evento de, no total, 1.000 pessoas, 1.100 pessoas. E a gente procura fazer um formato, né, onde o Márcio e time, né, junto com o pessoal de vendas, a gente apresenta um Data Freedom, por exemplo, trabalhando nos 5 pilares. A gente fala da tecnologia e, na sequência, entra com um case. Para tangibilizar toda essa... o cliente falando qual a experiência que ele teve com Data Backup, com Data Recovery, com Data Freedom. Isso é muito construtivo, porque os demais clientes que estão lá, né, eles querem ouvir quais foram as dores, quais foram as dificuldades que um outro cliente teve, né? Principalmente quando se trata, eventualmente, da mesma vertical que ele está atuando, seja indústria, serviços, finanças. Sim. Então, é um evento que a gente tem tido bastante sucesso e é um evento super esperado. E acho que é importante a gente destacar parte, né? A gente procura sempre ter um slot nesse evento da comunidade Veeam. Então, a Veeam tem uma comunidade de usuários, né, que se conversam e falam sobre as características do produto, os detalhes de implementação do produto. A gente estava comentando com
com o Márcio aqui, às vezes eles até sabem coisas que a gente tá por descobrir. Eu tava conversando com o time agora, a gente fica até com uma invejinha dos Vim Vanguard, né, do pessoal da comunidade, que muitas vezes eles participam de alguns eventos, né, que eles vão para fora do país. Então eles são convidados aí, por exemplo, da última vez agora, o Vim Vanguard foi na Alemanha. Então eles foram na Alemanha, eles pegaram algumas pessoas e você conversa diretamente com o time de produto. Os Product Managers conversam com a comunidade e passam ali em primeira mão uma funcionalidade que está prevista para a próxima versão. Que muitas vezes eu, como funcionário, não sei dessa funcionalidade. Eles realmente querem engajar essa comunidade a falar mais de Vim, apresentar Vim para o cliente. Então, e com certeza isso volta para o produto, sugestões dessa comunidade transformam a solução. Com certeza. E é interessante porque no meu primeiro ano de Vim, no Vimon aqui no Brasil, teve alguém que falou, pô, Júnior, prazer, seja bem-vindo. Cara, eu uso Vim desde 2006, eu pagava a versão em cartão de crédito em dólar para fazer o download, eu sou usuário desde então, assim, é... Uma comunidade fiel, leal. É uma comunidade que literalmente, não é porque a gente é Vim, mas é uma comunidade que gosta do produto. Sim, e para o pessoal técnico também tem aquele frição das certificações, tem tudo isso. Sim, eles têm essas certificações e é legal que além das certificações tradicionais, tem esses badges da própria comunidade. Então, dependendo de qual o nível de interação que você tem, de apresentar vídeos ou participar de podcast para falar um pouquinho, você vai ganhando o seu nível ali, né, o seu badge, né, você vai crescendo dentro da comunidade. E aí acontece, por exemplo, no Vignon, então nessa replicação do Vignon que o Júnior estava comentando aqui do Brasil, a gente deixou um slot para o pessoal da comunidade apresentar. Então eles foram no palco, falaram um pouquinho sobre a comunidade, se apresentaram. Então é até um momento que a gente fala, muitas pessoas estão ali trabalhando, o analista de backup, ou o gerente de infra, que ele quer ir num palco, quer poder representar e falar um pouquinho sobre, não só sobre a empresa, mas pessoalmente, né? Sem dúvida. É algo que na carreira faz sentido para aquelas pessoas. Então, parabéns pela iniciativa. Incentivar bastante isso. Acho que vale, Márcio, comentar sobre o Bootcamp que a gente fez, né? É uma outra iniciativa. É uma outra iniciativa de capacitação e evangelização do nosso ecossistema de canais. Tá. A gente fez uma versão online e uma versão presencial. Exatamente. Né? Na versão online foram mais por volta de 350 pessoas que participaram da versão online. Então, a gente fez uma abordagem desses 5 pilares que a gente está conversando aqui um pouquinho, né? E depois nós fizemos uma outra versão presencial, mas mesmo assim foram 70 pessoas. E foram 3 dias intensos ali de troca de conhecimento. Imagine 70 canais sendo treinados, né? Deep dive nas nossas ferramentas pelo nosso 3 dias direto. Pelo nosso time de engenharia. Então essa ideia é passar o conhecimento e, de certa forma, a gente conseguir se multiplicar. Né? Então, o meu time de engenharia, a gente está trabalhando com 6 engenheiros, né? Então, a gente, como o Júnior comentou, por mais que eu trabalhe diretamente com canais, a gente apoia o canal, vai junto com o canal, né, com o parceiro, à casa do cliente final para conversar, para dar aquela cara da Vim junto ao cliente, né? Mas é importante que a gente tenha os parceiros que sejam credenciados a também fazer esse papel. Então, a gente normalmente faz essas sessões de enablement, né, de treinamento de canais, dos parceiros, dos distribuidores, né? Então, a gente trabalha fortemente nisso. Muito legal. Vamos voltar agora para esse grande guarda-chuva de resiliência de dados. Nós falamos do mais tradicional, que é o backup. Tá? O segundo a gente chegou a abordar já. A recuperação. A recuperação e o terceiro. O terceiro, eu até pulei na verdade eu falo um pouquinho do freedom, né, que é a liberdade de você, mas de conseguir trabalhar, por exemplo, restaurar para uma arquitetura, né, diferente da tradicional que você está acostumado a trabalhar, né? Mas tem um outro que vem antes que é mais importante ainda, que é a questão da segurança de dados, né, o Data Security. Que esses 2 temas teremos episódios focados nisso, hein? Exato. Nós vamos deixar esses episódios aqui para você acessar direto. E o importante do security é algo que eu estou 7 anos aqui na Vim, né? Algo que eu tenho percebido mais, acho que o Júnior, né, tem visto isso e bastante em cliente. Muitas vezes eu vou falar com um analista de infraestrutura, né? Ou mesmo com um gerente de infraestrutura, e às vezes quem vai me receber é um cara de segurança. Então, é mais comum hoje eu falar com um CISO para fazer... CISO é o responsável de segurança da empresa. Perfeito. Porque o data, a gente brinca que se você tem todas as suas camadas de segurança comprometidas, aonde você vai recorrer para voltar ao seu negócio? Justamente uma solução... Não vai ser pagando atacante, não é isso. Pagando atacante, exato. Até porque a gente tem toda uma pesquisa feita em cima disso que a maioria das empresas que pagam, ela não recebe o dado de volta. E eles acham que se de repente chegar a chave para descriptografar, o sistema vai funcionar como antes, que o dado não vai ser corrompido. Não é. Eles acham que é só rodar uma chavinha e aí você tem toda uma complicação em cima disso, que tem que ser feita uma automação, enfim.
Então não é fácil, né? O processo você tem sim que recorrer a outras soluções para conseguir trazer o seu negócio de volta. E uma delas é uma ferramenta de proteção, de replicação, de orquestração de snapshot, o que seja, para conseguir trazer o ambiente de volta. E aí a Vim entra nesse guarda-chuva. Então a gente consegue se posicionar como uma ferramenta que faz parte da estratégia de segurança das empresas. Então esse é um principal ponto. Agora, que adianta eu conseguir ter essa proteção, sendo que eu não converse com as equipes de segurança? Então a Vim está trabalhando muito nesse conceito de que a ferramenta de proteção ela tem que alimentar de dados, ser um data source, um provedor de dados para a equipe de segurança conseguir entender o que está acontecendo ali embaixo. Tá. E aí a gente pode, por exemplo, identificar durante um processo de proteção se existe um malware dentro daquele backup, dentro daquele dado produtivo. Durante a execução do backup, se eu identificar alguma anomalia, eu posso levantar uma flag para o time de segurança e o time de segurança pode proativamente tomar alguma ação. E você integraria isso com o CIEM para fazer correlação com outros eventos, tudo isso? Exatamente, a correlação de eventos, e a gente pode fazer um caminho inverso também. Se o CIEM identifica durante uma máquina produtiva que tem algum problema, ele pode disparar, a gente tem uma API inteligente que ele recebe uma comunicação do CIEM, e eu posso executar um backup para ter pelo menos aquela última imagem da máquina antes dela passar por um processo de criptografia. Então esse é algo que assim, eu quero ter aquele meu último momento antes do processo acontecer. Porque isso é super importante, gente. Silos, você ter esses gaps entre tecnologias, entre áreas, só é bom para o atacante. A gente tem que estar o mais integrado possível. Mais integrado possível, exatamente. E um outro ponto importante, a gente vai depois, acho que entrar mais nesse detalhe no próximo podcast relacionado à segurança, mas é que a Vim ela também está tão comprometida com isso que a própria solução de proteção ela passa por um processo de segurança. A Vim ela tem, por exemplo, um analyzer da própria solução de backup, para confirmar se ela está implementada dentro das melhores práticas, se existe, por exemplo, tem uma solução bem bacana, na verdade foi uma aquisição de uma empresa que a Vim fez, a Cover, que ela está adicionando componentes dessa Cover. A Cover, até contextualizando um pouquinho, é uma empresa que era responsável por respostas a incidentes cibernéticos. E ela tinha algumas soluções que faziam análise forense, soluções software que faziam análise forense para identificar, por exemplo, quem que é o vetor, quais foram as táticas, as técnicas, ferramentas TTPs, e procedimentos. Exatamente. Que foram utilizadas por um atacante para aí sim ele identificar quem é o atacante, quem é o bad actor, que é o atacante, sim. Qual que é o vetor utilizado. Então, ela identificar o grupo para entender o contexto. Exatamente. E se faz sentido, por exemplo, fazer um pagamento ou não, enfim. E ela usa hoje ferramentas dessa empresa que está cada vez mais colocando dentro das nossas soluções de backup. Incrível. Então, é algo bem bacana. E a Cover entra com alguns aspectos que muitas empresas não se dão conta. Como negociar com o atacante. Porque ataque ransomware é como se fosse um sequestro na vida real. Sim. Toda essa dinâmica acontece, negociar a tempo, entender a real intenção. E são poucas as empresas que têm alguém dentro da sua estrutura com habilidade para fazer isso. Então, Cover também entra, vamos dizer assim, nesse aspecto. Então, essa parte de serviços para ajudar o cliente, não só na implementação, mas nesses momentos que são mais delicados, faz parte da Vim. Que legal. Exatamente. Então, a ideia é você conseguir previamente auxiliar a equipe de segurança, porque, queira ou não, você está trabalhando com dados. Então, muitas informações estão dentro desses dados que eu posso, se eu tiver a tecnologia adequada dentro do meu portfólio, identificar algum item e avisar a equipe de segurança. Olha, tem alguma coisa aqui que não está normal. A gente fala... Tem um item que é bem interessante, a gente fala que o nome é até bonito, assim, é entropia de dados, Então, se eu tenho uma análise que é feita no dia 1, no dia 2 eu tenho uma análise que é completamente diferente, eu posso identificar que alguma coisa errada está acontecendo ali nessas duas análises e avisar a equipe de segurança. Olha, analisa porque tem algo errado. Uma via de mão dupla. Exatamente. Que bacana. E em termos desses pilares, assim, como que está a estratégia de vendas, de go-to-marketing para a Vim? A gente usa, obviamente, desses pilares para fazer uma aproximação com os clientes, mas acho que tem outros 2 pontos que são importantes, que é o reconhecimento que a indústria nos dá. Perfeito. Então, somos eleitos pelo Gartner pelo 8º ano como líderes nesse mercado de proteção de dados. Desses 8 anos, 5 anos como capacidade de execução, ou seja, isso literalmente demonstra que não é só discurso, que é aquilo que a gente coloca como as características e features do produto de fato o fazem. E pelo IDC,
nós já éramos e fomos reeleitos líderes de market share global no mercado de proteção de dados. Então, aí falando de estratégia de vendas, né, isso permite que o cliente, principalmente o cliente de médio para cima, que consulta um Gartner, que consulta um IDC, olhar e ver qual que é a shortlist de fabricantes que ele vai procurar. Sim. E a gente está ali, Perfeito. bem posicionados. E é o caminho inverso do que acontecia no passado, né? No passado, nós tínhamos que mostrar toda essa questão do portfólio para o cliente. Hoje em dia acontece muito ao contrário. O próprio cliente vai nesses analistas de mercado que apontam a vir como uma solução disruptiva nesse setor, né? Baseado principalmente nessa questão do data resilience. Então a gente consegue agora ter uma aproximação talvez mais fácil, né? Um go-to-market um pouco mais facilitado por causa dessa análise que o mercado faz a gente. Esse modelo do MSSP também permite que os parceiros levem soluções de alto valor agregado, de uma tecnologia de ponta, para clientes que talvez, né, não conseguissem, não é só pela questão do valor da solução, mas conhecimento, capacidade de implementar, de priorizar, muito assertiva essa estratégia. Sim. Não, sem dúvida. Isso é uma parte importante da nossa estratégia de vendas, que é o mercado de MSP. Como te comentei, temos um programa de canal específico para isso. Sim. E permite que o parceiro, né, agregue valor, agregue suporte, agregue consultoria, agregue o billing para o cliente, né, isso através das nossas soluções. E para o parceiro é ótimo que ele tem um ganho em escala e consegue fazer uma oferta diferenciada, né? Não só em escala, né, mas acho que no mercado de TI, o que todos buscam é ter uma receita recorrente. Sem dúvida. Então, quando você trabalha não que seja ruim, né? Mas quando você trabalha numa compra e venda de licença, Transacional. é uma venda transacional. Quando você tem um cliente que está lá mensalizado com você e ele permite crescer e diminuir a estrutura, a necessidade dele, aí é um outro nível de conquista com esse mesmo cliente. Sim, e ainda mais hoje em dia, né, com essas teses de grandes fundos de investimento e empresas de tecnologia, nuvem, cibersegurança, os donos dessa revenda estão buscando cada vez mais essa recorrência, uma margem operacional melhor, e o MSSP ajuda bastante com isso, né? Tem agregar serviços também, né? Então tem isso que é ser. bem importante, agregar serviços às nossas soluções. Então, dá exemplo simples, mas você precisa, por exemplo, de uma área para armazenar esses backups. Então, a empresa pode trabalhar com outro fornecedor para fornecer essa infra e o Vim está ali em cima trabalhando. Agora a gente não quer mais, né? Tem novidades aí que foram lançadas aqui no portfólio, mas é interessante a gente deixar para o parceiro essa possibilidade de escolha, né? Então ele trabalha com outros fabricantes e aí sim a gente consegue montar uma solução, entregar para o cliente uma solução de proteção, solução de continuidade de negócio, melhor falando, né? Usando sim, boa parte dessa solução vai ser composta pelos nossos produtos da Vim, mas também outros fabricantes podem apoiar um pouquinho nessa jornada, né? O último dado que eu tive já está chegando em 5 milhões, ou já chegou em 5 milhões, o número de vagas em cibersegurança que estão abertas no mercado que não são preenchidas, né? Então, nesse modelo do MSSP, ainda assim você consegue fornecer, né, uma mão de obra que de repente esse cliente não conseguiria comprar para estar 100% dedicado a ele, mas que você tem acesso através desse recurso compartilhado do próprio MSSP, né? Sim. E vocês dando esse apoio para o cliente, porque o core business ele é outro, né? Sim, com certeza. E a gente não se dá conta, né? Principalmente nos grandes centros, mas tanto no mercado privado quanto no público, tem prefeitura que não tem folha de pagamento própria, né? Que depende de uma PROD ou de uma empresa de processamentos do município. Então, o negócio de MSP permite essa escalabilidade desde o pequeno ao gigante. Você está democratizando essa tecnologia a todos, né? É Sim, incrível. exatamente. Vamos fazer o seguinte, relembrar esses 5 pilares, olha para o nosso público e nos relembre. Então, para começar, obviamente, a gente tem o backup, data backup como o primeiro pilar. A gente fala que ele é a base de tudo. Sem ele, a gente não consegue trabalhar com os outros pilares. E backup, ele é muito mais amplo. A gente fala ali de backup, propriamente dito, que é uma cópia do dado, uma replicação entre sites diferentes ou entre tecnologias diferentes, orquestração com snapshot. Então, é você oferecer várias opções para o cliente proteger aquele dado que é algo vital para a empresa. Segunda questão da recuperação. Então, recuperação também é muito importante porque se eu
dou somente uma possibilidade, eu acabo impedindo que o negócio, de áreas de negócio não consigam voltar dentro do prazo esperado, dentro do famoso RTO, o tempo de recuperação, né? Objetivo de tempo de recuperação. Então aqui a gente oferece diversas opções para recuperar esse dado, desde uma restore granular de um e-mail, com um restore de uma máquina completa, recuperar uma máquina que antes estava no virtualizador on-premise dentro de casa para uma nuvem, né? Trazer ela para uma nuvem pública. Outra opção que a gente tem também que é importante é você ter uma integração cada vez mais próxima com a equipe de segurança, que é o Data Security. Não adianta você ter uma cópia do dado, você ter opções para recuperar, sendo que você não consegue garantir que aquele dado está armazenado de uma maneira segura e que eu integre com soluções de proteção, né? Soluções de segurança. Quarto pilar que é importantíssimo também é o Data Freedom, que é a liberdade de dados. Eu preciso ter a garantia de que se eu tiver um problema no ambiente produtivo, eu tenho a opção de recuperar em outros ambientes, ou eventualmente numa tecnologia completamente diferente. Se eu tenho um ambiente on-premise, eu quero restaurar para uma nuvem, ou virtualizar aquilo, por exemplo, fazer uma modernização da minha aplicação e levar ela para um modelo de microserviço. Eu preciso ter a solução que consiga garantir essa aplicação que agora foi modernizada e ao mesmo tempo ter essa migração, nessas possibilidades de recuperação. E por último, que eu acabei não mencionando, Nick, é o Data Intelligence. A gente sabe que inteligência, né, artificial é algo que está na moda hoje em dia, que todas as soluções, empresas buscam essa questão. Mas tem muita gente falando que também não faz, né? Então, é importante enaltecer que realmente implementou e já está levando benefício ao mercado. Exatamente. Então, a Vim, ela já vinha desde versões anteriores com inteligências agregadas, né, inseridas dentro do nosso produto. Mas a ideia é que a gente consiga, de novo, trabalhar com opções, ferramentas de inteligência artificial e machine learning dentro dos produtos da Vim. Vou dar alguns exemplos aqui bem simples, né? A questão da entropia de dados que eu mencionei agora há pouco. É que você consiga fazer uma análise de um ponto atual para um segundo ponto, né, de proteção. Se eu conseguir fazer uma análise desses dois pontos e conseguir levantar uma flag ou uma atenção de que possivelmente eu tenho uma infecção dentro daquele ambiente, eu consigo ajudar uma equipe de segurança a tomar uma ação proativa. Então esse é um exemplo de uma inteligência artificial que foi inserida dentro do nosso produto, que consegue levantar essa mãozinha aí. E com certeza vai ser preditivo, né? Você vai conseguir prever cenários e se antever e ter uma tomada de decisão que vai evitar algum problema maior. Exatamente. Um outro ponto que foi abordado no nosso Vion, nesse evento lá fora, foi nos Estados Unidos, eu achei bem bacana. Foi já uma prévia de uma versão de um dos produtos, que é o backup para a Microsoft 365, né? Que você consegue interagir com a plataforma de maneira inteligente. Então, um exemplo simples que ele mostra nesse vídeo fiz a proteção de um usuário, ele tem lá o OneDrive, né? Os arquivos estão lá na nuvem, e a própria ferramenta, o usuário fez uma pergunta para a ferramenta. Existe algum problema, algo que eu preciso me preocupar dentro da minha solução? E a ferramenta levantou, olha, determinado usuário ele tem 3.500 arquivos, sendo que 2.800 arquivos foram alterados de um dia para o outro. Nossa. Eventualmente você tem algum processo que está acontecendo ali que não é normal. Então, a ferramenta ela trouxe esse insight baseado nos dados que ela já trabalha e ela alertou o cliente de uma situação diferente. E aí sim ele consegue tomar uma ação em cima disso. Então, legal, vamos iniciar um processo de recuperação baseado nessa informação valiosa que você trouxe aqui para mim. Então, esse é um exemplo de inteligência, e a Vim, ela fez uma parceria bem interessante com a Microsoft, né? Então, ela está integrando o Copilot dentro das nossas soluções. Então, cada vez mais a gente vai enxergar novas funções que vão aparecer nas novas versões aí dos nossos produtos. Ah, que incrível. E, Júnior, o que vocês estão vendo de futuro, assim? Para onde vai esse mercado? Quais são os desafios que ainda têm que ser endereçados? Acho que uma das coisas que a gente comentou aqui é cada vez mais a solução de proteção de dados está na mentalidade do C-Level. Né? Como eu te comentei... Se leva como segurança, se leva como continuidade de negócio, se leva como operação. Tá. Hoje, quando você fala de budget de TI, uma coisa é você levar uma necessidade, um orçamento para uma solução de backup. A outra é você levar um budget para uma recuperação do negócio. Então, isso é muito mais sensível ao executivo, né? Nós temos grandes clientes, né, que veem eventualmente concorrentes deles serem atacados, e a primeira pergunta que vem é: e se acontecer com a gente? Né? Estamos seguros? Sim, estamos seguros. Né? É óbvio, como o Márcio comentou, não basta ter a ferramenta, Vim, não basta comprar um produto.
É importante que você tenha ele instalado corretamente, que você tenha um ambiente, né, bem com fine tuning ajustado. Então, acho que, respondendo a tua pergunta, acho que é muito mais esse lado de business continuity, que é para onde a gente está olhando, em especial com as parcerias que a gente tem feito com outros fabricantes de segurança, como Sophos, como Palo Alto, integração com esses fabricantes para que a gente possa dispor de um produto cada vez mais robusto para os nossos clientes. Perfeito. Tem alguma pergunta que eu deixei de fazer que vocês gostariam de compartilhar com a nossa audiência? Eu acho que convido as pessoas que estão, né, principalmente os parceiros nossos, parceiros da CLM, né, que falem conosco. Né? A gente tem um grande suporte da CLM no nosso dia a dia. Nós também estamos aqui, né, a gente gosta de procurar ser uma empresa simples de trabalhar. Né? Então, isso é uma das coisas que acho que é importante. Né? Um easy going, né, com parceiros, com clientes, né? Eu acho que isso é um ponto importante. Sim, uma coisa que a gente fala muito da nossa carreira de canais, né? Ter um programa simples, objetivo, transparente e respeitar o programa. Parece que é algo tão óbvio, mas não é no dia a dia, né? Não é. Então esses pilares são importantes. A gente se depara com novos parceiros vindo de soluções concorrentes nossas que o beabá não é executado. E fazendo o básico bem feito, todo mundo vai ter sucesso, né? Tá tranquilo. Que bom. E para pegar mais informações da Vim e se conectar você ao LinkedIn, como que o pessoal te acha? Me acha no meu LinkedIn, José Leal Júnior, tá lá meu perfil. O site da Vim. O site da Vim, vim.com. A gente já tem uma navegação automática para o Brasil. Que bom. Para aqueles que estão interessados em ver como a gente ajudou várias empresas, nós temos vários cases de clientes publicados, clientes Brasil, né, publicados no nosso site, mostrando qual era o desafio que ele teve, o que ele ganhou implementando o Vim. Então, convido-os. Não tem nada melhor que um cliente satisfeito, né, falando do projeto, orgulhoso de ter implementado isso, trazido a resiliência para o negócio, para levar uma mensagem positiva ao mercado, né? É interessante porque a gente participa de eventos, né, nesse mundo nosso de TI, e normalmente eu faço a pergunta, né, para o público, quem é cliente Vim? E via de regra, mais ou menos metade é cliente Vim. Né? E a gente já chegou a ter situações que um dos clientes, eu estava no evento, o cliente falou, olha, depois você me manda o Pix, mas eu vou fazer um depoimento aqui, e aí ele conta que ele foi atacado, que ele recuperou, que foi ágil, que foi granular. Aí eu falei, cara, não preciso nem falar mais nada, eu vou deixar ele falando. Acabou o evento. Muito bom. E Márcio, para se conectar com você e manter essa conversa online, Do LinkedIn também, Márcio de Freitas, tá tudo junto. Eu até brinco com o meu nome, ele é super curtinho, então fica fácil ter e-mail, tudo com o nome completo. Sim. E o bootcamp do ano que vem já está agendado? Vocês estão programando? Ainda não, mas provavelmente vai acontecer no segundo semestre. A ideia do bootcamp é sempre acontecer no lançamento de um produto. Então, então normalmente em grandes eventos como o VimOn, ele acaba lançando novos produtos ou novas funcionalidades, e a ideia é sempre a gente trazer essas novidades para essa equipe, né, para o time de canais. Então, muito provavelmente vai acontecer ali no segunda metade do ano. Não, foi muito legal o bate-papo aqui com vocês. Obrigado pela parceria, por acreditar nesse nosso novo projeto de levar conteúdo de uma maneira mais descontraída, que o pessoal também possa consumir isso de outras maneiras para ter mais conhecimento e também possam levar essa abordagem para a empresa, de ter uma maneira de garantir a resiliência dos negócios. Obrigado pelo convite. Eu e Márcio estamos à disposição. Quando quiser, a gente conversa. Combinadíssimo. Então, para você que quer garantir a continuidade do seu negócio, considere a Vim para ter uma abordagem resiliente, não só na parte de backup dos dados, mas também para a tua área de segurança. Obrigado e até o próximo episódio.